nossa aula de filosofia e vocês sabem que nesse bimestre nós estamos trabalhando em conjunto com outras disciplinas para entender melhor os textos O Antropoceno e O Mito do Antropoceno. Com essa discussão, com essa controvérsia sobre o Antropoceno, sobre as suas causas e sobre como a gente pode entender melhor isso, a gente vai usar essa controvérsia para aprofundar o conteúdo de filosofia do segundo bimestre. Até aqui, os últimos filósofos que nós estudamos foram o Descartes, com a ideia de razão, e o Hume, com a ideia de experiência. Agora, no segundo bimestre, a gente vai querer entrar mais a fundo nos conceitos de ciência e tecnologia. E essa discussão do Antropoceno, que é uma discussão principalmente da geografia, mas que perpassa também filosofia, sociologia e outras áreas, com essa discussão a gente pode entender melhor os conceitos de ciência, de tecnologia e aplicar esses conhecimentos para a discussão lá do Antropoceno. Então vai funcionar da seguinte maneira: nesse primeiro vídeo eu vou apresentar para vocês os conceitos de ciência, o conceito de tecnologia e a gente vai terminar o vídeo de hoje com um problema. Quer dizer, a gente vai se perguntar o que a ciência e a tecnologia têm a ver com a questão dos valores. A gente vai ver que isso é um problema filosófico bem importante, bem difícil da gente resolver. E aí no próximo vídeo eu entro direto no texto do Antropoceno, mostrando como que esse problema de ciência, tecnologia e valores aparece na discussão do Antropoceno, de se é um mito, é uma realidade, quem é que causa, como é que funciona essa questão, e aí a gente já aplica esses conceitos filosóficos na leitura do texto. A ideia, o grande objetivo aqui é facilitar o estudo e a leitura de vocês do texto com esses conceitos de filosofia que a gente vai trabalhar nesse momento. Então vamos lá, os objetivos desse vídeo de hoje especificamente são os seguintes: a gente vai querer, no primeiro momento, discutir os conceitos de ciência e tecnologia, pensar qual que é o objetivo da ciência, como que ela funciona, o que significa dizer que os conceitos científicos eles são abstratos, qual que é a diferença entre abstrato e concreto quando a gente fala de ciência, e no segundo momento a gente vai querer então problematizar. Falei para vocês que o vídeo de hoje ele termina com uma problematização, e essa problematização vai falar da relação entre ciência, tecnologia e valores. E aí a gente vai discutir daqui a pouquinho uma distinção entre valores cognitivos e valores sociais. E aí, fazendo essa distinção, a gente vai poder se perguntar: ora, será que a ciência e a tecnologia elas são neutras do ponto de vista dos valores sociais? Ou será que elas estão comprometidas, que elas fazem parte também dos valores sociais? Bem, depois que nós fizermos tudo isso nesse primeiro vídeo, então no próximo a gente cumpre o terceiro objetivo, que é aplicar esses conhecimentos aos textos O Antropoceno e O Mito do Antropoceno. Então vamos logo iniciar com o nosso primeiro ponto, com o nosso primeiro conceito, que é o conceito de ciência. Vamos ver. O objetivo da ciência é descrever e explicar os fenômenos da realidade. Consegue perceber como são duas coisas diferentes? Descrever uma coisa é você dizer o que está acontecendo, você dizer como que aquela coisa está acontecendo. Agora, explicar é uma coisa mais profunda. Você vai querer dizer não apenas como que a coisa está, como que ela está acontecendo, mas também por que ela está acontecendo daquela maneira. Ali na imagem, se você reparar, nós temos alguns exemplos. O primeiro, você tem um recipiente com gás que você mede a pressão, o volume e a temperatura e faz aqueles cálculos lá que vocês aprendem lá na termodinâmica quando vocês estudam na disciplina de física. Então, nesse exemplo, você tem, ora, eu posso descrever esse fenômeno, dizer: olha, aquele gás dentro daquele recipiente, ele tem a pressão de 2 atmosferas. Ou você pode também explicar, em vez de apenas dizer que ele tem a pressão de 2 atmosferas, você vai dizer: olha, ele tem esse valor de pressão porque o gás é composto por moléculas que se chocam contra
as paredes do recipiente resultam nesse valor de pressão que a gente mede. Percebe? Então, descrever, você diz o que está acontecendo. Explicar, você mostra por quê, você vai mais a fundo, você mostra o que tem ali por baixo e qual é a causa daquele acontecimento. Bem, para a gente não ficar só nas ciências exatas, logo mais a gente vai ver outros exemplos também. Mas é importante a gente entender o segundo ponto ali do nosso esquema. Diz o seguinte: a ciência representa os objetos da realidade como sistemas. O que é um sistema? Ora, um sistema é um conjunto organizado composto por partes menores. Ora, o que isso significa? Significa que a ciência utiliza conceitos abstratos, porque abstrair significa selecionar algumas características mais importantes de um objeto. E isso a gente encontra essa ideia lá no filósofo grego, o Aristóteles, mas é uma ideia que foi proposta lá por ele, mas mesmo assim continua a ser muito atual. Veja lá, por que a gente precisa abstrair na ciência? Por que a gente precisa representar os objetos da realidade como sistemas? Dá uma olhadinha nas outras imagens que você tem ali no exemplo no nosso esquema. Veja, você tem em cima à direita uma imagem do planeta Terra, né? Um mapa que está colocado ali, as cores representando as diferentes temperaturas nas diferentes partes do mundo. Ora, o que esse mapa está estudando? Ele está estudando o planeta Terra. Se você for pensar, bem, o planeta Terra ele é uma totalidade. Tem um monte de coisa ali dentro. Tem as pessoas, tem os ecossistemas, tem a água, tem os diferentes países, tem as fronteiras que esses países fazem uns com os outros, tem as relações econômicas, tem um monte de coisa, porque é o planeta, é o mundo. E aí, dependendo de cada objetivo que você tenha na ciência, você vai escolher algumas características para você estudar. Ora, então nesse mapa está representada a temperatura. Não estão representadas, por exemplo, as capitais de cada país. Você consegue perceber isso no mapa? Não, só está representada a temperatura. Também não está representada os ecossistemas, o relevo, enfim, tem uma série de outros fatores que não estão representados nesse mapa. Isso acontece por quê? Porque a ciência, as diferentes ciências, elas cuidam de partes da realidade. Bem, a geografia estuda uma coisa, a geografia humana, a geografia física, a sociologia, a filosofia, que não é uma ciência, mas é uma forma de conhecimento. E, enfim, as diferentes ciências estudam partes da realidade. Nenhuma ciência consegue estudar a realidade toda de uma vez só. É isso que significa a gente dizer que a ciência representa a realidade como um sistema. Quando você monta um sistema, é porque você está escolhendo apenas algumas características. E é isso que significa abstrair. Quando você abstrai uma característica, você não usa as outras. Abstrai só aquelas que são importantes para o seu estudo, no caso aqui do mapa é a temperatura, e as outras você deixa de lado, porque senão você não vai conseguir lidar com todas essas variáveis, todas essas características ao mesmo tempo. E ali abaixo do mapa você percebe um gráfico. O gráfico está representando justamente a evolução da temperatura da Terra ao longo dos séculos, dos anos e tudo mais. Repare, aqui também é uma representação abstrata, porque você está falando só da temperatura, não está falando de outros fatores que você poderia estar falando também. Então, gente, a ciência sempre representa a realidade de uma maneira abstrata e ela faz sistemas. Um sistema é esse conjunto de características que você vai abstraindo para estudar na sua ciência, nos seus mapas, gráficos, equações e tudo mais, mas você sabe, olha, aqui eu estou representando uma parte da realidade, não é a realidade toda. É importante a gente ter clareza sobre esse ponto, porque ele vai voltar quando a gente for ler o texto. Bem, então a ciência, ela descreve e explica os fenômenos e ela representa a realidade por meio de sistemas, né, que são essas organizações de partes, de variáveis, de conceitos que ela
abstrai da realidade, porque, repito, não dá para estudar tudo de uma vez só. Então, vamos passar agora para o segundo conceito importante, que é o conceito de tecnologia. Veja, a ciência vai estudar a realidade. E aí, quem aplica grande parte desse conhecimento que a ciência descobriu é a tecnologia. Ela vai aplicar esse conhecimento da ciência na produção de equipamentos, de artefatos. Esses artefatos são objetos técnicos ou tecnológicos, você pode ver lá no nosso esquema, que atendem a certas demandas. E aí você tem alguns exemplos, né? O carro é um exemplo bem fácil da gente perceber que é uma tecnologia. Ora, ele tem um conhecimento científico de mecânica, de física, de química para produzir um carro e ele atende algumas demandas da sociedade, que é a questão do transporte. Lá em cima você tem um chinelo, bem simples, né? A gente não pensa normalmente no chinelo como um objeto tecnológico, mas ele é, porque tem aí um conhecimento que foi empregado para produzir esse objeto. E esse objeto, ele atende determinadas demandas, quais sejam cobrir os nossos pés, né? Ou melhor, cobrir não, colocar embaixo dos nossos pés para a gente não machucar o pé e tudo mais, e conseguir se locomover com um pouquinho mais de conforto. Ali no meio você tem o remédio, a mesma coisa, tem conhecimentos de química, de bioquímica, biologia, aplicadas na produção desse remédio, e esse remédio atende uma determinada demanda, que está ligada ao tratamento de alguma doença, prevenção ou alguma coisa relacionada à saúde. Agora, veja lá, então a tecnologia é a produção de objetos que atendem a determinadas demandas, e para produzir esses objetos eu utilizo o conhecimento científico. Agora, essas demandas que os objetos atendem são demandas de quem? São demandas da humanidade como um todo? São demandas de algumas pessoas? Quem é beneficiado pela produção dos objetos tecnológicos? Essa é mais uma pergunta que eu vou deixar aí no ar, porque ela vai reaparecer quando nós lermos o texto O Antropoceno e principalmente o outro texto, chamado O Mito do Antropoceno. A gente vai voltar a essa questão, mas é bom que ela já fique aí no nosso radar para a gente não perder essa questão de vista. Bem, além da definição do que é tecnologia, que é o emprego do conhecimento científico para produzir artefatos que atendem a certas demandas, a gente pode avançar um pouquinho mais. Alguns filósofos, como o Martin Heidegger, eles chegam a dizer que a tecnologia está tão presente na nossa vida que ela pode ser chamada de um modo de vida. E qual é a característica do modo de vida tecnológico? É a valorização do controle da natureza e da busca de soluções tecnológicas para os nossos problemas. Perceba, esse ponto eu já comentei com vocês em outras ocasiões. A tecnologia está tão presente na nossa vida que a gente não consegue vislumbrar soluções para os nossos problemas que não passem por mais tecnologia. Vamos pensar em alguns exemplos. Eu estou com um problema aqui que eu queria fazer um bolo, mas eu não sei como fazer um bolo. Aí você entra num tutorial do YouTube e aprende a fazer um bolo. Poxa, eu estou me sentindo sozinho, não tenho muito com quem conversar. Aí você entra numa rede social, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e vai conversar com as pessoas, no Tinder. Enfim, eu poderia dar mais exemplos, mas já dá para perceber que boa parte dos problemas cotidianos que a gente tem, e não só os cotidianos, os problemas grandes também, nós utilizamos a tecnologia para resolver. E esse uso da tecnologia está ligado a uma vontade de controlar a natureza. E aí nós temos um exemplo, vou colocar na tela. Ali à esquerda você tem uma usina hidrelétrica. Uma usina gera energia e supre determinadas demandas da sociedade. E a produção de uma usina exige muitos conhecimentos de física, química, elétrica, de uma série de questões, geologia para você conseguir construir, mecânica dos fluidos, enfim. Então é claramente um objeto tecnológico. E perceba como ele manifesta esse controle da natureza, quer dizer, nós, humanidade, temos uma demanda que é mais energia. E aí é como se a gente fosse lá e espremesse a natureza para que ela nos dê aquilo que a gente quer.
Isso, gente, a gente nem percebe, mas o que o Heidegger e outros filósofos dizem é que isso já virou um modo de vida, é um modo de ser no mundo. A tecnologia, a gente controla a natureza para que ela nos dê aquilo que a gente precisa. O outro exemplo que você tem ali é uma foto minha no Instagram, numa rede social, diante de uma paisagem muito bonita aqui próximo de Pontes de Lacerda. Quer dizer, isso é a mesma coisa, quer dizer, eu estou utilizando a natureza para atender uma demanda minha. Qual é essa demanda? Likes, curtidas, biscoitos, comentários, compartilhamentos e, enfim, ficar aí sendo curtido nas redes sociais. E aí eu utilizo da natureza, né, de uma foto, de uma paisagem, e a natureza passa a ser para mim aquilo que vai satisfazer essa minha demanda por meio da tecnologia, que no caso aqui é uma rede social. A gente nem para pensar nisso, mas perceba como essa tecnologia como modo de vida e controle da natureza, para que a natureza nos dê aquilo que a gente quer, isso está muito presente no nosso dia a dia, até quando a gente tira fotos aí para postar nas redes. Bem, até aqui nós falamos sobre ciência e suas características básicas e sobre tecnologia e como que ela pode ser vista como um modo de vida que controla a natureza e que satisfaz certas demandas do ser humano. Antes de entrar na última parte desse vídeo, que vai trazer, como eu prometi, um problema para a gente pensar, vamos dar uma olhadinha numa questão da prova do Enem, uma prova anterior do Enem, que fala justamente sobre essa relação entre ciência e tecnologia. Vai ser muito bom para a gente fixar melhor esses conceitos. Então veja lá. Os produtos e seu consumo constituem a meta declarada do empreendimento tecnológico. Essa meta foi proposta pela primeira vez no início da modernidade, como expectativa de que o ser humano poderia dominar a natureza. No entanto, essa expectativa, convertida em programa anunciado por pensadores como Descartes e Bacon e impulsionados pelo iluminismo, não surgiu de um prazer de poder, de um mero imperialismo humano, mas de aspiração de libertar o homem e de enriquecer sua vida, física e culturalmente. Então repare que aí no enunciado aparece Descartes, aparece Bacon e poderia ter aparecido Hume também, que é o filósofo que nós estudamos na última etapa, que faz parte também desse mesmo contexto da ciência moderna. Agora vamos ver o comando da questão. Diz o seguinte: autores da filosofia moderna, notadamente Descartes e Bacon e o projeto iluminista, concebem a ciência como uma forma de saber que almeja libertar o homem das intempéries da natureza. Nesse contexto, a investigação científica consiste em... Então agora você pode dar um pause no vídeo, dar uma olhada nas alternativas e identificar aquela que você considera correta. Nessa questão, a alternativa correta é a alternativa C, que diz o seguinte: ser a expressão da razão e servir de modelo para outras áreas do saber que almejam o progresso. Então repare como a ciência serve de modelo para a tecnologia e serve de modelo para todas as áreas do conhecimento. Lembra daquilo que nós falamos agora há pouco sobre modo de vida tecnológico? A gente não sabe mais viver fora da lógica científica e tecnológica e utiliza a ciência e a tecnologia para resolver todos os nossos problemas. E isso vem dessa ideia da ciência moderna e da ciência iluminista que quer controlar a natureza. Quer dizer, em que sentido controlar a natureza? É utilizar os recursos naturais para satisfazer as demandas humanas. E aí já coloco entre parênteses, né? Demandas do ser humano ou demandas de alguns grupos de seres humanos. Bem, vamos deixar isso no ar, porque isso vai aparecer quando a gente lê o texto chamado O Mito do Antropoceno. Bem, discutimos o conceito de ciência e o conceito de tecnologia, e o terceiro conceito que a gente vai precisar para conseguir melhor ler e entender os textos O Antropoceno e O Mito do Antropoceno é o conceito de valor, ou no plural, de valores. Então, no nosso esquema a gente tem o seguinte: um valor, a definição, o significado é: valores são princípios ou critérios que nos permitem valorar as coisas, ou seja, avaliar, julgar
ou mensurar. Perceba ali pelos exemplos: beleza, justiça, valor financeiro, religião. Aí religião não é apenas um valor, né? A religião ela contém um conjunto de valores. Perceba que todos esses exemplos te permitem valorar, ou seja, avaliar. Então, a beleza, a ideia de beleza permite valorar as coisas como bonitas ou feias. O valor justiça permite avaliar as coisas como justas ou injustas. Valor financeiro é uma ideia que permite valorar as coisas como caras, baratas e etc. O conjunto de valores, né, que representa uma religião, vai poder valorar as coisas como virtuosas, como pecado, como boas ou ruins, a depender da religião, e assim por diante. Então veja, valor é toda a ideia que te permite fazer esse tipo de julgamento: bom, ruim, certo, errado, justo, injusto, bonito, feio, enfim, todos os tipos de valores. Aí, para a gente que está discutindo ciência e tecnologia, é importante fazer uma distinção aqui entre tipos de valores, porque já deu para perceber pelo exemplo que existem vários, não é mesmo? Então a gente precisa fazer uma distinção para entender os tipos de valores e o seu papel no entendimento da ciência. Então veja lá, você tem os tipos que eu chamei de A e B. Os valores do grupo A são valores cognitivos, e essa palavra cognitivo é porque tem a ver com conhecimento, ou seja, tem a ver com ciência. São valores pelos quais você consegue avaliar as teorias científicas. Então você tem o valor verdade, e aí você vai poder avaliar uma teoria como verdadeira ou como falsa. Você tem o valor consistência, que vai permitir você avaliar uma teoria como consistente, como correta, ou como contraditória, inconsistente, toda cheia de furos. E você tem o valor poder explicativo, que você vai poder avaliar uma teoria como explicativa ou uma teoria como muito fraca, que não explica coisa nenhuma. Muito bem, é muito comum e muito tranquilo da gente perceber que quando a gente fala de uma teoria científica, de uma afirmação feita por uma ciência, a gente vai poder avaliar essa afirmação de acordo com esses valores, os valores cognitivos, que têm a ver com conhecimento. Agora, existem também os valores não cognitivos, os valores que a princípio não têm a ver diretamente com o conhecimento. Um outro nome para esse conjunto de valores é valores sociais. E aí a gente pode perguntar: será que a ciência e a tecnologia têm alguma coisa a ver com os valores sociais? Com os valores não cognitivos? Ou será que a ciência e a tecnologia são neutras, imparciais com relação a esses valores? Vamos dar uma olhada nos exemplos de valores sociais. A gente tem sustentabilidade, que vai permitir a gente avaliar algo como sustentável ou não sustentável. Democracia, também é um valor social, político, né? Vai poder avaliar como democrático ou antidemocrático. Igualdade, também você vai poder olhar para uma coisa e dizer que ela é desigual ou ela é igual. Interesses econômicos, você também vai poder fazer a avaliação desse tipo. Preferências políticas, preferências religiosas e assim por diante. A questão, então, que vai ficar aqui para encerramento do nosso vídeo é: será que a ciência e a tecnologia têm alguma relação com os valores sociais, com os valores não cognitivos? Esse é o ponto. Para a gente já começar a pensar, eu coloquei ali no nosso esquema uma citação do primeiro parágrafo do nosso texto que a gente vai estudar, o texto chamado O Antropoceno. Então, ali nesse parágrafo você tem escrito o seguinte: durante o Holoceno, as atividades humanas gradualmente se tornaram uma força geológica e morfológica significativa, o que foi rapidamente reconhecido por vários cientistas. Ora, então você tem aí uma afirmação que foi reconhecida pelos cientistas, que é que
as atividades humanas se tornaram uma força geológica, está ali até na imagem, né? Simbolizado isso ali por uma bota no planeta Terra, quer dizer, é a capacidade do ser humano de transformar o mundo, a tal ponto dele já ser um mundo muito diferente por causa da intervenção humana. Ora, essa é uma afirmação que precisa estar bem fundamentada, bem embasada pela ciência. E para a gente embasar e justificar essa afirmação, será que só aqueles valores cognitivos dão conta do recado? Verdade, poder explicativo, consistência? Ou será que a gente precisa também apelar para outros valores, que são os valores sociais, valores políticos, valores não cognitivos? Bem, esse é o ponto que a gente vai investigar então melhor, mergulhando a fundo na leitura dos textos do Antropoceno e o mito do Antropoceno. Para ilustrar melhor esse problema, que é o problema sobre a suposta neutralidade ou não da ciência e da tecnologia, a gente pode pensar o seguinte: será que a gente tem como avaliar, valorar a ciência e a tecnologia? Ora, a ciência e a tecnologia produzem remédios, medicamentos, vacinas e coisas que melhoram a vida do ser humano, mas a ciência e a tecnologia também produzem armas de fogo, produzem bomba atômica, produzem poluição ambiental. Bem, então a ciência e a tecnologia, elas têm um valor positivo ou negativo ou nenhum dos dois? Será que a gente pode dizer que não? A ciência e a tecnologia em si mesmas, elas não são boas nem ruins, e é somente o uso desses objetos é que vai poder ser classificado como boa ou ruim? Se a gente assume essa posição de dizer que a ciência e a tecnologia, elas não são por si mesmas boas ou ruins, a gente está assumindo a posição de que elas são neutras, de que elas são livres do ponto de vista dos valores e que a única avaliação vai poder ser feita em cima do uso. Mas será que é assim mesmo? Será que eu não poderia pensar que a produção de determinados objetos, ela em si mesma já carrega um certo valor? Bem, vamos deixar esse questionamento e aí, na leitura do texto, essas questões eu acredito que vão ficando mais claras para nós. Então, boa leitura dos textos, ou se você já leu, boa nova leitura, porque são textos muito interessantes que vale a pena a gente reler mais de uma vez, e a gente continua essa discussão no nosso segundo vídeo.